Então, gente, eu tô bem? Tá linda. Obrigada. Olha só, eu vou mostrar hoje pra vocês, a gente vai fechar um ciclo que a gente vem trabalhando desde o ano passado. Quem era no ano passado? E hoje a gente vai fechar com a cereja do bolo, o texto dissertativo argumentativo. Semana passada, entra no site, por gentileza, Luca, gg.gg/sites de redação Maristão. Tá bom. gg.gg/site de redação Maristão. gg.gg redacão /site de redação Maristão. Que é o nosso gg.gg/Maristão Nota Máxima, a mesma coisa. É porque o Maristão Nota Máxima é só pra gente aqui, pros meus alunos aqui. O site de redação Maristão é pra segunda e terceira séries. Pra todo mundo, pra geral. Então presta atenção. Ó, semana passada nós trabalhamos com aquela estrutura da conclusão, não foi? Que a gente falou do FAMA. Foi. O que é FAMA na conclusão? Isso, responde 98 de cada vez para não dar confusão. Finalidade, agentes, modo e ação. Sabendo que modo e ação é a mesma coisa, só coloquei porque é para fazer a sigla mesmo. É só para montar a siglazinha para ficar bonito. Então presta bem atenção nessa estrutura aqui que vocês vão... A gente vai fechar hoje. Se a gente for pensar assim, Roberta, transforma suas aulas num texto narrativo. Quando é o clímax? Hoje. Então, sabe que tá todo mundo prestando atenção em mim. Eu tô emocionada aqui. Não tem ninguém com o celular ligado. Em Massachusetts não tem isso. Então, deixa eu ver se aqui eu tô. Isso. Então, ó. Você vai anotar isso aqui no seu caderno para você guardar o resto da sua vida de ensino médio. Se a gente vai pensar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai fechar tudo. A gente vem trabalhando aos pouquinhos, cada um aos pouquinhos, e agora a gente arremata e fecha tudo. É o seguinte, a gente tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Sabendo que o desenvolvimento, a gente vai ter ali no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento. Dentro de cada esfera, de cada estrutura aqui que eu tenho, introdução, desenvolvimento e conclusão, vamos para a introdução. Eu obrigatoriamente preciso cumprir 2 estruturas. Eu tenho que ter as 2 aqui. Se eu negligenciar uma, eu tenho problema de introdução. Quais são essas 2? O parágrafo A e o parágrafo B. Aí, antes disso. Contextualização e apresentação do tema. Obrigatoriamente. E a gente viu que a gente tem... Qual é a segunda estrutura que Marco Túlio já disse? Opinião A mais opinião B. Que, na verdade, quando eu construo opinião A e opinião B, o que eu estou fazendo? A tese. É o meu posicionamento. Eu obrigatoriamente preciso cumprir essa estrutura. Hoje eu vou mostrar para vocês o poder da contextualização. Porque, por enquanto, a gente estava deixando a contextualização só como um fatozinho, coloca uma frase aí só para começar. Hoje eu vou mostrar para vocês que, na verdade, a contextualização, o que ela é? A cereja do bolo. Igual a cereja, gente. Eu até senti o gosto da cereja aqui na boca. Desenvolvimento. Eu preciso, dentro do desenvolvimento, cumprir 2 estruturas. Dentro do desenvolvimento, vou cumprir 2 estruturas. E quais são elas? Teoria e prática. Nas 2, teoria e prática. Por que eu tenho... Por que eu tô obrigando vocês a escrever a prática? Naturalmente, quando você constrói a prática,
Você problematiza. Você problematiza, você mostra na prática esse problema que você está desenvolvendo aí, que está na teoria. Você desenvolve, você problematiza. Pensa o seguinte, o texto dissertativo e argumentativo, ele é um ciclo. E você tem que fechar, começou um ciclo, você precisa fechar o ciclo. Quando você está escrevendo opinião A e opinião B, ou seja, por exemplo, se a gente fala, como foi no texto da aula passada do Enem, que foi Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa. Lembra disso? Qual a opinião A e a opinião B? O primeiro é uma questão de lei, que ele problematizou essa questão que as pessoas têm, a gente está com ela, a gente tem a questão da garantia na lei, eu garanto, está garantido por lei, que as pessoas, o Brasil é um país laico, está garantido por lei, que elas têm liberdade de expressar e prestar o culto, expressar a sua fé. Contudo, na prática, o Brasil vai romper com essa harmonia que Aristóteles propôs, que a partir da lei, uma lei justa gera uma sociedade harmônica, equilibrada. Uma lei não justa, desequilíbrio. Então, a partir daí, a gente vê que no Brasil, a gente vai romper um pouquinho com isso daí. Por quê? Porque na prática, as pessoas se utilizam da menor representatividade de uma religião para ofender, para externar, para dizer que ela faz parte de uma religião inferior à minha. Fala. Aí a citação, por exemplo, Aristóteles, ele tem na teoria ou na prática? Teoria. Se você negligenciar... outra coisa. Vai, Savana, eu vou repetir, é a mesma coisa, o mesmo parágrafo? Não. Não. Por que não? Porque uma você vai falar da A, outra da B. Nossa. Deitou. Na opinião A, eu estou falando que é um problema de lei. Que as pessoas seguiam o problema da prática da lei. Olha só, a lei existe, está aí garantido, isso aí tudo é teoria. Aristóteles mostra isso, que a partir da lei justa, existe uma sociedade equilibrada. Quase como se fosse sociedade. E na prática, mostrando o que acontece no Brasil. Tá tudo errado. Você não vai colocar desse jeito, né? O que é o segundo parágrafo de desenvolvimento? Eu coloquei lá na minha tese que essa questão do preconceito religioso é uma questão de herança comportamental negativa. É um problema que é passado de geração para geração. Então eu coloquei lá. E onde eu vou justificar isso? Neste segundo parágrafo. Aqui eu vou justificar a opinião B. Aqui eu vou justificar a opinião A. Isso. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Terceiro parágrafo do texto e segundo parágrafo de desenvolvimento. E quando eu ponho a prática, eu problematizo. E eu vou mostrar para vocês isso de novo no texto. Aí, beleza. Pensa o seguinte, eu não disse que é um ciclo? Redação não é um ciclo? Então, vai comigo. Se eu penso a opinião, quando eu estou escrevendo a tese, que é a opinião A e a opinião B, eu estou pensando em quem? No desenvolvimento. Se eu estou dizendo que é por causa disso e daquilo, eu afirmo que é o meu posicionamento, eu acho que é uma questão de lei, a prática na lei, a negligência, quando eu vou colocar a lei em prática, e na minha opinião é um problema que é passar de geração para geração. Eu tenho duas opiniões aqui, para construir a minha tese. Por que eu peço duas? Para dar progressividade ao texto. Senão você corre o risco de fazer, eu quero trazer só uma opinião, Savana, eu sou do contra, eu quero só uma opinião. Você corre o risco de escrever 2 parágrafos de desenvolvimento falando a mesma coisa com palavras diferentes. Por isso que eu sugiro que escreva 2 opiniões aqui, para construir a tese. Quando eu construo a tese, eu penso no desenvolvimento. Por que eu quero a prática? Para problematizar. Porque quando eu problematizo, na verdade, eu estou pensando em quem? Na conclusão aqui, Aí eu estou fechando o ciclo. Agora vamos então entender a estrutura da conclusão. Semana passada eu falei do Fama aqui para eles. Vocês aí de casa não tem essa aula de Fama. Esse aqui tem, tá? Tipo, morde a testa. Tá bom, eu falo pra vocês. Porque
Porque, afinal de contas, quem vai assistir são vocês mesmos. Quem faltou hoje vai assistir. O que é fama que precisa estar presente na conclusão? Fama. É finalidade, agentes, modo e ação. Eu tenho que cumprir isso daqui na conclusão. Aí quando a gente vem aqui para a conclusão, olha essa estrutura aqui com a titia. Eu preciso, aqui na conclusão tem 3 estruturas. 3. Que você vai precisar cumprir. A primeira é o quê? Eu vou concluir, resumir. Não, a tese. Se você for resumir tudo que você já falou, você repete a mesma coisa que você disse no texto. Aí você vai tirar uma nota ruim em conclusão. Que não é para você repetir o texto. Eu vou mostrar isso na prática, como isso acontece. Segunda parte, você aplica o fama. Segunda parte. Quando eu trago a proposta de intervenção aqui, ó, vocês estão vendo o que é a cereja do bolo? O que está faltando? Eu não disse que é um ciclo? Não é um ciclo? Eu falei aqui da opinião A, opinião B, é tese. Onde eu fechei o ciclo da tese? Aqui. Eu estou problematizando. Onde eu fecho o ciclo? Na fama. Que eu estou apresentando, eu problematizo e estou dando a solução. Estou fazendo uma proposta de intervenção. O que está faltando fechar o ciclo? Qual é a estrutura que está faltando fechar o ciclo? Solução. Não falei da contextualização depois. Eu coloquei a contextualização no início, não falei mais dela, eu preciso fechar o ciclo dela. Aí eu venho aqui, vou até colocar de vermelho porque é cereja. Eu vou retomar a contextualização. Tá bom, Roberta, agora, Roberta não, Savana. Tô com crise de identidade. Explica isso na prática, como que isso acontece? Clica lá, Luca, nos 3 pauzinhos assim. Aí você coloca exercício. Exercício. Oi? Oi? Hã? Oi. Pessoal da inscrição aí do concurso. Aqui. Isso, aí fecha ali que eu vou abrir aqui. Calma. Isso. Agora só um pouquinho. Vem com a titia aqui. Agora estamos em outro lugar. Pronto. Esse texto aqui que eu apresentei pra você semana passada, finge que você lembra. Isso. Mas eu lembro mesmo. Ótimo. Põe lá. Isso. Põe na introdução, por favor, Luca. Que eu tirei a introdução, é porque a última parte do texto aqui, ó. Só pra... Vai. Aqui. Não, vai. Isso. Esse aqui é o texto do Nota 1000 do Enem de 2016. Então, presta atenção. Vamos tentar enxergar as partes da introdução aqui. Olha o que ele usa. Eu disse para vocês, usar literatura na contextualização é sempre muito bem valorizado. Aqui, os caminhos para combater a intolerância religiosa. Ele começa. Fala para mim, eu quero que vocês identifiquem agora a estrutura aqui, ó. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura legada à nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertado sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Acabei. O que é isso? Só contextualização? Não tem tese. Eu contextualizo e apresento o tema. Olha lá. Cadê a contextualização? É essa aqui, ó. Falando do Machado, em Memórias Póstumas, ele disse, não teve filhos, não transmitiu o legado da miséria. Contextualização. Tá aqui, ó. A contextualização. Aí ele vem, neste momento aqui, faz o quê? Talvez hoje eu estou apresentando o tema.
Talvez hoje ele percebesse acertado sua decisão. A postura dos brasileiros frente à intolerância religiosa. Apresentei o tema. É uma das faces mais perversas da sociedade no desenvolvimento. Se, gente, você não coloca nessa apresentação, passa. Existe um risco do aluno não apresentar o tema, de ele fugir do tema. Então, a palavra-chave do tema é aqui que ela aparece a primeira vez. Se é sobre preconceito, ela tem que aparecer aqui. Se é sobre felicidade, a palavra tem que aparecer aqui. Eu trouxe, apresentei o tema, mostrei do que eu vou falar, aí eu venho. Com isso, olha que elemento de coesão, mostrando o seguinte, que a partir desse momento, eu vou entrar com a tese. Eu contextualizei, apresentei o tema, a partir de agora eu vou entrar com a tese. Surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade. Isso aqui é tese? Isso é tese? É. E cadê a opinião A e a opinião B? A. Lenta mudança de mentalidade. Opinião B. Estruturei minha introdução perfeita. Deita. Voltando na conclusão, tem alguma diferença dela do PAS para o Enem? O PAS não exige proposta de intervenção. Agora, se eu problematizei no meu texto e quiser usar uma proposta de intervenção, posso fazer? Pode. Porque o PAS, normalmente, se é um texto dissertativo, se você fizer uma reflexão no final, mas tem que fazer uma reflexão bem feita, porque senão você repete o que você disse no texto. Aí tem alunos que falam assim, posso fazer uma proposta de intervenção? Então, pode, está errado? Não. Aí essa reflexão ia ser na retomada da contextualização, aí gostava que eu até vou dar uma citação. Na conclusão? Olha a conclusão aqui. Tá um pouco para cima aqui, Luca. Não. Vai. Eu quero esse parágrafo aqui. Infere-se, portanto, que a gente já viu isso. Vamos lá para a conclusão, então. Saímos da introdução, vamos entender a estrutura da conclusão. O resumo da tese, fama e a retomada da contextualização. Olha como a contextualização agora, ela se torna realmente cereja do bolo. Oi. Se na contextualização eu colocar tipo a definição da palavra, e aí você retoma essa questão do conceito. Para melhorar o conceito, não basta isso. Aí você termina. Você retoma a contextualização. Olha isso daqui. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Resumir a tese? Se é um problema na lei, se é um problema de passagem geral, isso é um problema. Pronto, resumir. Então a primeira pode. A primeira parte é essa, a primeira parte está aqui. Aí quando ele começa, sendo assim, cabe ao governo, eu não vou fazer de novo porque eu já fiz semana passada. Que aqui eu vou aplicar neste momento aqui, ó, fama. Vou colocar de fama. Sendo assim, cabe ao governo federal, agente, construir delegacias especializadas em crime de ódio contra a religião, ação, a fim de atenuar a prática do preconceito da sociedade. Finalidade. Além de aumentar a pena para quem o praticar. Continua sendo ação. Ainda cabe à escola, a agente, criar palestras sobre religiões e suas histórias. Ação, visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país. Finalidade. Diminuindo assim o preconceito religioso. Isso aqui é uma consequência. Ele resolveu colocar aqui uma consequência. Ademais, outro elemento de coesão, que vai adicionar mais informação. A sociedade, a gente, deve se mobilizar em redes sociais com intuito mobilizar em redes sociais. Ação, com intuito de conscientizar a população. Finalidade, dos males da intolerância religiosa. Até aqui, o que a gente fez? Fama.
A gente pode ter só um agente? Se eu quero uma conclusão boa, não, e a gente vai colocar sempre governo, educação e agente. Nós também somos agentes de transformação. A gente usa a palavra sociedade para representar isso daí. Beleza. Essa é a parte do FAM. E a última parte? Lembra da cereja do bolo? Olha o que a contextualização faz. Tá aqui. Não dá pra ver a cereja. Eu fiz uma cereja. Isso. Assim. Poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. O que eu fiz aqui? Retomei a contextualização. Tem um tema que eu coloquei para vocês, tá aqui no site, Propostas Extras, que é o seguinte, olha só, vou dar exemplo, as favelas na dinâmica das cidades. Tem esse tema lá que você vai fazer, tá lá nas Propostas Extras, e eu quero vocês produzindo 2 textos por semana e vindo aqui no laboratório para poder corrigir. Vocês vão produzir todos que estão lá. Então, ó, se o tema é sobre as favelas na dinâmica das cidades. Gente, qual a contextualização? Vamos usar a literatura? Vamos. Que isso é massa. Porque a gente já sabe que quem está corrigindo sua redação é professor de português. Não é? Se ele enxerga ali a literatura e você se valendo das informações da literatura, ele dá um duplo mortal carpado para trás, quer sentar e te dar um 10. O que a gente pode usar? Se a gente está falando das favelas na dinâmica das cidades, que obra a gente pode usar? Responde 98 de cada vez para não dar confusão aqui. Isso, cortiço. Como é que você vai contextualizar? Que no século XIX, quando Aloysio Azevedo escreveu Cortiço, ele usou a figura de João Romão para mostrar, para fazer um anúncio de como as grandes cidades seriam construídas. E a partir dali, já se evidenciava como essa construção de Cortiço e as pessoas que viviam com João Romão passariam a influenciar na vida urbana. Uma vez que o muro dividia a realidade de João Romão da de Miranda. Contextualizou. E não é exatamente assim como as favelas acontecem? Um muro de um condomínio de luxo não divide a favela? Finge que você... Enfim, fala assim, Finge que já estão no mundo acordado. Fala assim, Oh, yes. Contextualizei. Vamos montar. Agora apresenta o tema. Apresenta o tema. A partir daí, é nesse sentido que as dinâmicas, a partir daí, que as favelas passaram a interferir na dinâmica de toda a vida urbana. Pronto, apresentou o tema. Aí vamos para a opinião A e a opinião B? O que você tem de posicionamento? Opinião A e opinião B. Como é que essa dinâmica das favelas? As favelas na dinâmica das cidades. Ou seja, existe a favela. Qual a consequência disso para a cidade? O que ela representa? Desigualdade é uma forma agressiva de mostrar desigualdade. Aí você, opinião A. Que aí você, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, dá para usar Milton Santos. Você vai usar as questões geopolíticas, aquilo que você sabe de geografia, que você estudou em geografia, para poder discorrer sobre essa questão das construções das favelas. Me dá a opinião B. Além de ser segregação, ela pode ser, eu posso considerá-la como reduto da criminalidade, como incentivadora da criminalidade. Aí eu vou gastar meu latim no terceiro parágrafo
para justificar por quê? Teoria e prática. Vamos montar a conclusão? Pensa o seguinte, a primeira frase da conclusão, eu vou resumir. Infere-se, portanto, eu posso até usar aqui, ó. Infere-se, portanto, que as favelas têm sido a representação de um problema social, não só problema, mas um retrocesso social. Gente, porque a favela é uma tragédia anunciada, vocês concordam comigo? Que vai ter chuva, vai morrer gente, é uma tragédia anunciada. E entra ano e sai ano e continua do mesmo jeito. Tragédia anunciada. Como que a gente termina? Aí faz o FAMA, coloca lá os seus agentes, a finalidade e a ação, coloque lá 2, 3. Terminando, Lu. E a última frase. Você vem com cortiço. Assim, poder-se-á ter a sensação de que a sociedade não está dentro do cortiço de John Romão e ter a realidade de um real desenvolvimento social. Pronto, fechou com chave de ouro. Entenderam o que vocês vão fazer? Usei cortiço na contextualização, fechei com ele para a gente acabar com essa sensação de que nós ainda vivemos no cortiço de João Romão. Pá, acabou. Fechou? Fechou. Muito obrigada. Vou escutar as dúvidas aqui e você de casa fica por aqui, tá bom? Beijo, tchau.